Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Facilita IA, onde a ideia aqui do meu canal e das redes sociais é facilitar a inteligência artificial para todos os usuários. Hoje existem milhares e milhares de ferramentas de inteligência artificial que são lançadas diariamente graças ao glorioso ChatGPT. Eu basicamente pesquiso elas e busco as melhores formas de trazer isso mastigado para vocês. E hoje eu vou trazer uma notícia que virou assunto no mundo inteiro, principalmente na área de inteligência artificial e tecnologia, que foi a novela que a OpenAI proporcionou pra gente, tirando o CEO, voltando o CEO sendo contratado pela Microsoft e voltando o CEO de novo. E como o vídeo de hoje é sobre a novela da OpenAI, eu vou dar uma recapitulada um pouco na história da OpenAI, porque eu sei que muitos ainda não conhecem. Vai ser bem rapidinho, só pra todo mundo ficar na mesma página e a gente começa. A OpenAI foi fundada em 2015 por alguns gênios e alguns investidores, incluindo o Elon Musk, com o propósito de fazer a inteligência artificial ser benéfica e democrática para todos. E desde o início, o foco sempre foi os avanços com segurança. Além do mais, quando a empresa foi fundada sem fins lucrativos, justamente com esse propósito de avançar na inteligência artificial de forma responsável e beneficiar a todos. Ao longo dos anos, a OpenAI foi lançando alguns projetos, inclusive o GPT-2 e o GPT-3, que foram lançados antes do ChatGPT, que a gente conheceu em novembro de 2022. Basicamente, eles produziam texto, produziam códigos, mas o GPT-2 e o GPT-3 era mais para o mundo tech, para os desenvolvedores mesmo, ou para empresas que aplicavam isso em suas plataformas. E o GPT-3 foi muito bem aceito, mas antes do lançamento do GPT-3, lá em meados de 2019, a OpenAI deixou de ser uma empresa sem fins lucrativos para se tornar uma empresa com fins lucrativos. Aí os anos foram se passando, a empresa foi crescendo, o Elon Musk saiu da OpenAI e em 2022, em novembro de 2022, a OpenAI nos presentia com o ChatGPT disponível para todos os usuários de forma gratuita, democratizando de vez a inteligência artificial como nunca visto antes. Então, basicamente, antes o que era uma ferramenta que só os desenvolvedores e quem tinha habilidades técnicas conseguiam utilizar, agora qualquer um pode utilizar com linguagem natural. E até então, o objetivo declarado da OpenAI é atingir a famosa AGI, que na tradução livre significa Inteligência Artificial Geral, ou Artificial General Intelligence. Vai estar fiadinho. Que nada mais é que uma inteligência artificial autônoma com capacidade de superar as capacidades humanas na realização de tarefas, na solução de problemas, como se você desse uma missão para a AGI e ela só iria parar de trabalhar quando ela cumprisse aquela missão. Isso é tão maravilhoso, mas tão assustador ao mesmo tempo. Pensa comigo, se por exemplo, seu chefe te pede para fazer uma análise de dados nos todos os processos contábeis da empresa, para procurar gargalos, para conseguir melhorar os processos. Isso levaria dias, semanas, meses, dependendo de como você trataria esses dados. Mas com a AGI você simplesmente daria essa solução para ela ia entender o que você está pedindo para ela e ia correr atrás de tudo sozinho e te entregar o resultado. Ou pensando um pouco maior, se a gente desse a missão para a AGI acabar com a fome na África. Ela poderia ajudar de diversas formas, com análise de dados agrícolas, previsões climáticas e ajuda na adaptação, recomendações de cultivo, gerenciamento de recursos, distribuição e até mesmo treinamento e educação dos agricultores. Tem um potencial gigantesco. Mas agora se você pedir para a AGI salvar o planeta Terra e ela, por um acaso, descobre que é o ser humano que está destruindo o planeta Terra, que no caso realmente é, o que você acha que ela faria para cumprir a missão dela? Extermínio da raça humana? É exatamente isso que os grandes pensadores estão com medo nesse momento. E esse é o objetivo declarado da OpenAI, alcançar a AGI e, claro, de forma segura. Agora que vocês sabem o que está acontecendo, vamos para a novela. Tudo começou na sexta-feira, dia 17 de novembro de 2023, quando a OpenAI faz esse post no Twitter aqui, anunciando uma transição na companhia que até então era liderada por Sam Altman. No texto publicado pela OpenAI, eles já anunciam que a CTO, Mira Murati, foi apontado como CEO interina para liderar a OpenAI, depois que o Sam foi demitido. Nesse parágrafo aqui, eles citam que o Sam ele tinha uma certa dificuldade em passar os processos para o conselho, de acordo com os acontecimentos, e que foi concluído que ele não era 100% honesto nas suas comunicações com o conselho. Dito isso, o conselho não tinha mais confiança nele como líder da OpenAI. Lembrando que o Sam Altman foi um dos cofundadores da OpenAI, junto com Elon Musk e mais alguns gêniozinhos que eu vou falar aqui durante o vídeo. E um desses geniozinhos também é citado aqui no texto, que como parte da transição, o Greg Brockman, outro cofundador da empresa, não fará mais parte do conselho, mas que ele continuará na OpenAI reportando para o novo CEO. Bom, basicamente são esses os pontos mais importantes da carta. Se você quiser ler, o link está aqui embaixo. Tá, mas o conselho demitiu o cofundador da empresa, que é o Sam, e ainda tirou a vaga no conselho do Greg, que é outro cofundador da empresa. Até então, o conselho da OpenAI tinha 6 pessoas, sendo 3 deles fundadores, o Sam, o Greg e o Ilya, e outros 3 que não faziam parte da empresa. Esses 3 que não faziam parte da empresa, um deles era a Tasha Macaulay, que é uma empreendedora de tecnologia. Tinha também a Helen Turner, que é diretora também de um centro de tecnologia e segurança da Universidade de Georgetown. E um detalhe sobre a Helen, um mês antes de tudo isso acontecer, ela tinha
tinha feito um artigo falando sobre os riscos que a OpenAI poderia enfrentar, já que eles não estavam avançando com muita segurança. Que foi muito mal visto pela mídia, um membro do conselho criticando a própria empresa. E a terceira cadeira dos não integrantes da OpenAI é de Adam D'Angelo, que é um ex-CTO do Facebook e cofundador da Quora, que é uma plataforma popular de perguntas e respostas na internet e que tem o próprio chatbot, que é concorrente do ChatGPT. Guarda isso. Para a demissão do Sam seriam necessários 4 votos do conselho, ou seja, pelo menos um dos cofundadores precisaria votar para o Sam ser demitido. Bom, sabemos que o Sam não votou nele para ser demitido. Sabemos que o Greg também não, porque ele foi excluído do conselho da OpenAI pouco tempo depois da demissão do Sam. Então ficou claro que o Ilya Sutskever que deu a facada nas costas do seu próprio cofundador. Não, fica vendo a novela. E no mesmo dia, logo após a demissão do Sam e a retirada do Greg do conselho, mais permanência dentro da empresa, o Greg simplesmente se demite e faz o seguinte post no Twitter. Ele comenta que ele e o Sam estão chocados pela repentina mudança que aconteceu do conselho hoje. Ele ainda faz um agradecimento aqui para todas as pessoas que ele trabalhou na OpenAI, os clientes, enfim, e fala exatamente como aconteceu. Ontem à noite, o Sam recebeu o texto do Ilya, aquele que deu a facada, para falar na sexta. O Sam entrou no Google Meet, que isso aqui, inclusive, gerou vários memes na internet, porque a Microsoft é dona de praticamente 49% da OpenAI, e eles não usam o Microsoft Teams e usam o Google Meet para fazer reuniões. Então o Sam entrou na ligação aqui no Google Meet, com todo o conselho, tirando o Greg, e o próprio Ilya, o cofundador, fala pro Sam que ele está sendo demitido e que essa notícia ia sair logo menos. E em meio de 19, Greg também recebe um texto do Ilya, falando para uma chamada no Google Meet de novo, e contou pra ele que ele tá assim, né, demitido do conselho, tudo isso que eu já te falei. Acontece que logo depois de tudo isso acontecer, tudo isso na sexta-feira, tá? O Greg pede demissão e ainda mais 3 pesquisadores sêniores da OpenAI também pedem pra sair. Quando a OpenAI fez o anúncio oficial, a notícia saiu da mídia e a Microsoft, que lembra que eu falei que é dona de 49% da OpenAI, e o seu CEO, o Satya Nadella, parece ser muito próximo do Sam e parece gostar muito do Sam Altman, que foi demitido da OpenAI, disseram que não sabiam de nada que estava acontecendo e estão muito surpresos. E aí a mídia vai à loucura, né? Sam Altman foi demitido do CEO da OpenAI, Sam Altman demitido, o conselho fala que não tem confiança na habilidade do Sam de liderar a OpenAI, enfim, começa a sair as notícias. Tudo isso aconteceu na sexta-feira e vamos para o sábado, dia 18 de novembro de 2023. Aí no sábado a notícia foi se espalhando, o mundo da tech ficou em choque, eu fiquei em choque com a notícia da demissão do Sam. Eu lembro que eu tava num jantar com um casal de amigos meus e eu fiquei mal no jantar, tá? Porque assim, o Sam era a cara da OpenAI. Eu comecei a pesquisar muito sobre ChatGPT, sobre a empresa e via o Sam em tudo. Quando eu descobri que ele é demitido, eu fiquei preocupado até mesmo pela empresa. Eu tava construindo algumas coisas com o ChatGPT e não sei dizer, mas o Sam me passava muita confiança e eu fiquei realmente em choque. Vamos pro domingo, dia 19, onde a OpenAI anuncia um novo CEO da empresa, o cofundador e ex-CEO da Twitch, Emmett Shear. E no domingo à tarde, o Sam Altman, que tinha acabado de ser demitido da OpenAI, faz o seguinte post no Twitter, uma foto dele segurando um crachá de convidado da OpenAI, com a legenda: primeira e última vez que eu uso um desses. E os boatos começam a rolar, os investidores começam a pressionar a OpenAI, querendo obter respostas, como que o Sam não estava sendo honesto e querendo saber porque a mudança foi muito repentina. Até que no domingo à noite, Satya Nadella, o CEO da Microsoft, faz o seguinte post no Twitter, falando que eles têm compromisso com a parceria com a OpenAI, confiança, que eles querem conhecer para trabalhar com o Emmett Shear, o novo CEO. E aqui embaixo ele anuncia que ele está extremamente empolgado em anunciar que o Sam Altman e o Greg Brockman, os dois cofundadores da OpenAI que saíram, estão se juntando à Microsoft para liderar um novo time de pesquisa avançada em inteligência artificial. E ainda deixou claro que todos os funcionários da OpenAI que se sentirem insatisfeitos com a saída do Sam e quiserem deixar a empresa, eles poderiam fazer parte do time da Microsoft. Ou seja, Sam Altman foi demitido na sexta-feira pelo conselho da própria empresa. No domingo, ele é contratado pela maior investidora da empresa que ele foi demitido. Ou seja, basicamente, ele se tornou chefe do conselho que acabou de demitir ele. Agora vamos para segunda-feira, agora dia 20 de novembro de 2023, onde lembra aquele cofundador que fazia parte do conselho, que deu a facada nas costas do Sam? Ele faz o seguinte post no Twitter: eu me arrependo profundamente da minha participação das ações do conselho. Eu nunca tive a impressão de prejudicar a OpenAI. Eu amo tudo que a gente construiu juntos e farei de tudo que eu consigo para unir a companhia novamente. E só um fato interessante que eu acabei de ver aqui nos comentários. Elon Musk, ele comenta: por que você tomou uma ação tão drástica? Se a OpenAI está fazendo alguma coisa potencialmente perigoso para a humanidade, o mundo precisa saber. Tudo isso aqui até agora foi fato. E aí começam a surgir rumores de que a OpenAI tinha potencialmente atingido a AGI. Lembra aquela inteligência autônoma? Mas por enquanto é só boato. E já na manhã da segunda-feira começa a circular uma carta para o conselho da OpenAI, dos funcionários da empresa, falando que se o conselho não renunciar, todos os funcionários que assinaram a carta deixariam a empresa.
Para vocês terem uma ideia, a OpenAI tinha 770 funcionários. Dos 770, até a última atualização que eu vi, tinham 745 assinaturas, pedindo para o Sam e para o Greg voltarem e para o conselho renunciar. Inclusive, olhem a 12ª assinatura aqui. Ilya Sutskever, o cofundador que fazia parte do conselho que demitiu o Sam. Em seguida, uma chuva de tweets dos funcionários da OpenAI dizendo que a OpenAI não é nada sem o seu pessoal. E o Sam dando coraçãozinho aqui em todas elas. E no meio de toda essa confusão, a mídia americana, o site Reuters, posta o seguinte. O conselho da OpenAI abordou o CEO da Anthropic, que é uma empresa concorrente da OpenAI, fundada por ex-executivos da empresa, da OpenAI, que tem o segundo melhor chatbot da indústria, chamado Claude, que infelizmente não está disponível no Brasil, para uma possível fusão das duas empresas. Mas a notícia circula de que a Anthropic negou essa fusão. Ainda sai na mídia alguns outros CEOs que foram abordados pela OpenAI para o cargo de CEO. Então a OpenAI faz parecer que foi uma demissão às pressas, eles não tinham ninguém na manga, que foi algo que precisava ser feito naquele momento, aquela hora, e é isso. E aí todo mundo começa a especular por que o Sam Altman, que é a cara da OpenAI, que fez a empresa decolar, que está no melhor momento da sua empresa, acabaram de ter um evento incrível chamado Dev Day, onde a OpenAI anunciou diversos projetos novos, que explodiu tanto que eles tiveram que pausar as assinaturas do ChatGPT Premium, simplesmente demitiram ele sem ter ninguém na manga, sem dar nenhuma explicação. Enquanto isso, a Bloomberg entrevista o Satya Nadella, o CEO da OpenAI, e ele afirma novamente que não sabia de nada, que ele ficou chocado, e que o Sam e o Greg vão entrar na OpenAI e que todo o time da OpenAI está convidado caso eles queiram participar dessa nova equipe. Terça-feira amanhece, dia 21 de novembro, e aparentemente os investidores continuaram pressionando a OpenAI para o retorno do Sam, até que rolam rumores de que Sam e o conselho estariam tendo uma conversa sobre uma possível volta. E essa conversa envolveria o Sam Altman, alguns investidores e pelo menos um membro do conselho, que era o Adam D'Angelo. Lembra? O fundador da Quora, que tem um chatbot, que é competidor da OpenAI? Então, ele mesmo. E nessa notícia eles ainda comentam que o novo CEO da OpenAI, o Emmett Shear, pediu para o conselho uma prova do que de errado o Sam estava fazendo, caso contrário ele não aceitaria o cargo de CEO. E tudo pegando fogo, pressão dos investidores, negociação com o Sam de novo, Elon Musk vem no Twitter e faz o seguinte post. Essa carta da OpenAI foi enviada para mim agora. Parece preocupante e vale a pena a investigação. Abrindo essa carta, é uma carta diretamente para o conselho de diretores da OpenAI, falando um pouco sobre o Sam e sobre o Greg. E nessa carta eles falam sobre algumas atitudes do Sam, que aparentemente ele atrasava relatórios sobre o progresso das pesquisas que estavam sendo realizadas envolvendo inteligência artificial, e que quem questionava ele era demitido por não fazer fit com a empresa. E ainda dizem que o Greg usava linguagem discriminatória contra um membro do time que tinha passado por uma transição de gênero, deixando o ambiente da empresa bem hostil. E ainda disseram aqui que o Sam utilizava os recursos da empresa para os seus objetivos pessoais, particularmente motivado pela sua treta com Elon Musk, resultando em sua saída da empresa. Tudo pegando fogo, maior causa, a OpenAI faz o seguinte anúncio na empresa. Nós chegamos num acordo para o Sam Altman voltar à empresa como CEO e ainda trouxeram um novo conselho diferente do anterior, porém uma pessoa continua no conselho que é o Adam D'Angelo, o concorrente da OpenAI. Nesse novo conselho nós temos Bret Taylor, que é cofundador do Google Maps, Larry Summers, que é um nome notável na política econômica americana, e o Adam, que permaneceu. Bom, então vamos recapitular. Sexta-feira, Sam demitido, Mira Murati de CEO. Sábado, mídia vai à loucura. Domingo, Emmett Shear é contratado como CEO. Segunda-feira, investidores continuam a pressionar a OpenAI para trazer o Sam de volta. Terça-feira, Sam volta à OpenAI. Então, Sam Altman vai ao Twitter e diz que ama a OpenAI, tudo que aconteceu e que eles estão juntos novamente, e tá super feliz. E mais um dia termina sem a gente saber o real motivo do Sam Altman ter sido demitido do conselho. Na quarta-feira, quando todo mundo achou que toda essa novela já tinha chegado ao fim, com a saída do Sam na sexta-feira e a volta dele na terça, na quarta-feira, o portal Reuters volta a publicar uma notícia que assustaria um pouco o mundo da tecnologia e que talvez explicasse a saída de Sam. E aparentemente foi enviada uma carta para o conselho da OpenAI antes da demissão do Sam, dizendo sobre um avanço em uma tecnologia chamada Q-Star. A Q-Star supostamente seria uma inteligência artificial capaz de resolver problemas de matemática, ainda como se fosse um aluno do fundamental.
Parece pouco, mas seria um passo gigantesco em direção à temida e tão esperada EDI. Hoje os modelos de linguagem eles não são tão bons em interpretar cálculos, interpretar matemática de forma geral. Essa inteligência artificial generativa que é utilizada no ChatGPT, ela foi feita para prever a próxima palavra. Ela não está ali pensando, raciocinando, não, ela está utilizando uma enorme base de dados para prever quais são as próximas palavras que fariam sentido ali para te entregar uma resposta mais assertiva. Por isso que às vezes ele acaba alucinando. E ela nunca foi boa de fazer matemática, foi sempre texto. E se você parar para pensar que a raça humana só está onde está por conta da matemática, de cálculos, de análise de dados, tudo isso, esse pequeno passo seria o motivo de uma preocupação gigantesca que isso teria levado à demissão de Sam Altman. A carta basicamente expressa o medo que os funcionários, os pesquisadores da OpenAI teriam caso a ideia de Sam fosse comercializar uma ferramenta com potencial tão poderoso e colocar na mão de qualquer um. Essa carta não foi confirmada pela OpenAI, são rumores que acabaram circulando pela internet, mas que seria uma boa explicação para a demissão do Sam, caso isso fosse verdade. Voltamos com uma notícia de última hora aqui, só para finalizar o vídeo. Antes de eu postar esse vídeo, saiu uma nova notícia onde o Sam foi entrevistado e foi questionado sobre o potencial, sobre o que era, né, essa Q-Star. E Sam simplesmente fala que não tem nenhum comentário a fazer sobre esse infeliz vazamento. Ou seja, a carta que tinha sido negada pela OpenAI agora é confirmada pelo Sam, não a carta em si, mas o Q-Star. O que parece ser a chave que fecha toda essa novela que a gente viu. Explicaria por que o conselho tirou Sam Altman tão às pressas e por que o conselho não falou por que o Sam foi demitido. Eles não queriam simplesmente falar que eles atingiram uma inteligência artificial super poderosa que, além de colocar a OpenAI em vantagem, pode ter um potencial destrutivo para a raça humana. Fui! É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever, de deixar seu like. Me siga também no Instagram, Facilita IA, onde toda semana eu vou postando novas ferramentas, tutoriais, notícias sobre o mundo da inteligência artificial. E por lá você acompanha tudo, fica atualizado para comentar com o pessoal do trabalho, com os amigos, com a família. E ainda me motiva a continuar criando conteúdo, mostrando essas coisas para vocês. E pessoal, se você ficou até aqui, você deve ter uma ideia de quanto trabalho deu para fazer esse vídeo. Eu demorei horas e horas durante a minha semana para fazer esse vídeo, para editar esse vídeo, para ficar bonitinho como você tá vendo ele aqui agora. Não custa nada você deixar seu like, é de graça. Me motiva, distribui esse conteúdo para mais pessoas. Se você acha que foi um conteúdo interessante, que faz sentido, dá like. É isso, pessoal, tamo junto, muito obrigado.